Bom dia, queridos médicos veterinários, queridos estudantes de medicina veterinária que me acompanham aqui no canal do YouTube, que me acompanham na página do Facebook chamada Dermatofácil, voltada para médicos veterinários clínicos gerais e estudantes, e grupo privado Dermatofácil para veterinários. Bom, hoje, gente, eu não vou falar sobre caso clínico, tá? Hoje eu vou falar sobre o Ciclavance, né? Essa ciclosporina que veio agora lançada pela Virbac. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a fórmula ciclosporina em cães com dermatite atópica e vou relatar algumas coisas aqui também importantes a mencionar sobre essa fórmula. Vamos lá. Bom, chegou o Ciclavance, né? E agora? Vou apresentar aqui. O Ciclavance, gente, ele veio, né, para ajudar a gente para controlar o prurido nos atópicos, e ele veio na apresentação líquida. Então, a apresentação dele é 100 miligramas por ml, então a cada 1 ml tem 100 miligramas, e ele veio diferenciado em 15, 30 e 50 ml. Então, para aquele cão de pequeno porte, pequenininho, você pode prescrever o de 15, para aquele cão de grande porte, você pode prescrever o de 50 e o de médio porte 30 ml. Dependendo da quantidade e tempo que você vai ministrar a medicação, né, você pode pedir para o tutor escolher qual apresentação ele prefere, porque às vezes sai mais econômico ele comprar um frasco que ele vai usar por bastante tempo. Mas também nós temos que relatar que no início a gente não sabe se ele vai ter efeito colateral, que é vômito, diarreia. Então eu, Viviane, estou preferindo prescrever a primeira opção de 15 ml em função da introdução de um fármaco novo para aquele paciente que nunca tomou. Agora, aquele paciente que já fazia uso da ciclosporina em cápsula, que é o Sandimon, que é humano, ou manipulada por farmácia de manipulação veterinária, aí a gente já pode migrar da cápsula para o líquido tranquilamente, e aí você pode escolher a apresentação que ficar melhor para o bolso do tutor também, tá bom? Bom, eu li alguns trabalhos sobre o Ciclavance e a opinião do Thierry Olivry, né? Ele fala exatamente, ele faz uma comparação, né, da ciclosporina em cães com dermatite atópica e ele diz que lá fora, entre os medicamentos atualmente disponíveis para tratar dermatite atópica, os glicocorticoides e a ciclosporina são aqueles que maior vão ter amplitude de ação. Tá? Então, esse foi a conclusão que ele teve com o trabalho que ele fez. Esse quadro, gente, do Thierry, ele me representa, porque é exatamente assim que eu penso quando eu trato um animal com dermatite atópica. Então, eu vou aqui tentar explicar para vocês esse quadro. Eu achei muito interessante e é exatamente assim que eu faço, e aí, quer dizer, está batendo com o que eu ia falar com vocês. No quadro de atopia em crise, olha só, atopia severa em crise, CVO, eritema, grau de prurido 10, o que vai tirar esse animal da crise? Né? O que vai tirar esse animal dessa crise de prurido grau de 8 a 10? Né? Ele já tem eczema, ele já tem eritema, ele já tem infecção secundária, então não tem jeito. Para tirar da crise, a gente vai ter que fazer o uso oral e tópico de glicocorticoides. Né? Então, olha só, no caso dessa tabela, eu vejo ela de trás, de direita para esquerda, tá? Então, eu vou começar daqui para lá para vocês entenderem. Então, o animal chegou na crise, naquela crise horrorosa, não tem jeito, vai ter que fazer corticoide oral, vai ter que fazer tratamento tópico e, às vezes, tratamento sistêmico também, além do glicocorticoide oral, você também vai ter que fazer antibiótico, antifúngico oral, para poder tirar esse cão da crise. Numa crise mais moderada, você pode também entrar com corticoide, já não precisa ser numa dose mais alta, você pode entrar numa dose mais baixa, e aí você pode optar da moderada para leve, você já pode optar em associar esse corticoide à ciclosporina ou associar esse corticoide ao oclacitinib, tá? O que eu faço? O que eu, Viviane, faço hoje? O animal está na crise, corticoide. Saiu da crise, eu entro com oclacitinib, tá? Não ficou bem no oclacitinib, aí eu posso optar pela ciclosporina. Ficou bem no oclacitinib, ele ficou bom, normal, eu entro com o oquevetimab, que é o Cytopoint. E depois disso, a gente tenta imunoterapia,
específica, que no caso são vacinas. Aí vem o teste alérgico. Com ele bem, a gente vai fazer teste alérgico. A gente não vai fazer teste alérgico nesse grau aqui de severidade. A gente vai fazer o teste alérgico aqui, quando ele está normal. E aí você pode manter, você faz o oclacitinib, depois você mantém com o citopoint. Se ele responder o citopoint. Se ele não responder o citopoint, você vai manter o oclacitinib. É assim que eu faço. Não respondeu o oclacitinib, não respondeu o citopoint, eu tento a ciclosporina. Então vamos lá de novo. Primeira opção, corticoide para tirar da crise. Segunda opção, corticoide e ciclosporina, só que para mim não é a segunda opção. A minha segunda opção é corticoide com oclacitinib. Terceira opção, citopoint. Quarta opção, ciclosporina. A biodisponibilidade do ciclavance, ela vem tentando dizer que vai surpreender a gente na resposta terapêutica ao atópico. Então, o que eu vou fazer? Né? É uma molécula que foi testada lá fora, né? Tem trabalhos de bons resultados, até comparativos com a tópica, né? Que é a ciclosporina também lá de fora, e tem efeito, segundo os efeitos comparativos, tanto a tópica em cápsula como a ciclosporina do ciclavance líquida tem basicamente a mesma resposta, só que a biodisponibilidade, ou seja, a absorção desse fármaco no organismo vai ser maior do que o Sandimon, que é o humano, que a gente usa aqui já há bastante tempo e o manipulado, tá? Então, eu vou testar para poder passar depois a minha experiência, assim como eu fiz com o Citopoint para vocês, em relação a essa biodisponibilidade ser mais alta, em torno de 45%, em relação ao Sandimon, que é 20%, eu já fiquei um pouco mais animada. Mas o que eu estou fazendo? Para os pacientes que estavam fazendo ciclosporina manipulada, eu já estou trocando para o ciclavance. Né? Ou ciclosporina humana, eu estou trocando para o ciclavance. E já peguei alguns 3 pacientes novos e já estou entrando como terapia de moderada a leve, já estou trocando para o ciclavance também associado, retirando, fazendo desmame do corticoide, tá? Desculpa. Bom, então é isso, né? Essa é a tabelinha. O que é a ciclosporina? A ciclosporina é um polipeptídeo cíclico lipofílico, então isso é bom por ele ser lipofílico, né? Ele tem um poder imunossupressor e imunomodulador, né? Que traz uma resposta boa. Só que o inconveniente da ciclosporina que eu vejo é que ele não responde logo de cara. Ele demora de 20 a 30 dias para você ver resultado. É por isso que você precisa associar o esteroide no início do tratamento. Você tem que entrar com esteroide e a ciclosporina junto, e quando chegar lá para 20, 30 dias de tratamento, você faz a redução do esteroide, e a partir de 30 dias você já começa a intercalar os dias da ciclosporina. Você faz a cada 48 horas a partir do segundo mês. Né? A dose do ciclavance, por ser 100 miligramas por ml, a dose que vocês precisam calcular para o paciente de vocês é 0,5 miligramas quilo CID. Né? A dose da ciclosporina é 5 miligramas quilo CID, mas para o ciclavance você calcula 0,05 miligramas quilo CID. Tá? Estudo comparativo de Navarro, também que eu li, né, foi em relação à cápsula e à forma líquida. Ele fala da praticidade da dosagem precisa do fármaco, por sem apresentação líquida. Porque a apresentação em cápsula a gente tem 25, 50 e 100 miligramas. E a apresentação líquida a gente pode calcular até tipo 8,5 kg, já vai fazer a dose certinha no líquido. Né? Então tem essa praticidade da gente ter essa dose precisa no fármaco sendo líquido do que na cápsula, que a gente tem que meio que arredondar, né? Então, segundo estudos comparativos do atópica cápsula e o ciclavance líquido, os dois fizeram efeitos semelhantes. A diferença é que a dosagem líquida vai te dar uma dosagem mais precisa do seu paciente. A biodisponibilidade, que eu mencionei lá fora, antes para vocês, né, no último slide lá, é que 45% a mais, né? O ciclavance ele tem biodisponibilidade de 45% em relação ao Sandimon, que é só 20%. Então, ele promete em função disso. Então, tendo uma melhor absorção, você vai ver um melhor resultado. E eu quero provar isso, né? Quer dizer, quero comprovar com os meus pacientes. Então, eu já estou começando a prescrever e depois eu vou passar minha experiência para vocês. Existem estudos que nós podemos usar em felinos também, tá? Não está em bula do ciclavance, mas existem estudos lá fora que a gente pode usar em felinos. Só que em felinos a dose não é 5 miligramas quilo CID. Em felinos é 7,5 miligramas quilo CID.
Com uma maior disponibilidade, nós podemos ter melhores resultados, né? Foi o que a gente acabou de conversar. Então, a gente tem que usar para ver na prática esses resultados. Considerando que a dermatite atópica, o tratamento é multifatorial. Então, não adianta só a gente entrar com fármaco para controle do prurido se a gente não controlar efeitos psicossomáticos, piodermites recidivantes secundárias ao prurido, os aeroalérgenos, se a gente não pensar em fazer um teste alérgico e entrar com uma terapia específica, ou seja, com vacina para ácaros, né, se o animal for positivo no teste. Os outros irritantes ambientais, que a gente não pode deixar de falar também, manejo ambiental, trofalérgicos, ou seja, a hipersensibilidade alimentar, a gente tem que fazer dieta de exclusão para diagnóstico e, às vezes, usar uma dieta hipoalergênica concomitante ao tratamento multifatorial da dermatite atópica, que inclui controle parasitário, dieta adequada, controle de manejo, hidratação, repositor de barreira epidérmica, tratamento imunoespecífico, controlar a malacésia e controlar os animais mais ansiosos também, e piodermites recidivantes. Bom, gente, isso é uma família de Golden, dizendo que como a dermatite atópica ela tem caráter genético, então se a mãe tiver dermatite atópica e tiver todos esses filhinhos, todos vão ser pacientes com dermatite atópica. Então, assim, vira de família para família e vai se perpetuando a atopia aí. Infelizmente, né, para os cãezinhos, mas pelo menos a gente já sabe que se tiver filhotinho, a gente já pode pelo menos tentar fazer um controle já ambiental já desde cedo, orientar esse tutor para diminuir um pouco os efeitos que a dermatite atópica vem ao longo do tempo. Bom, para quem não conhece meu site, dermatofaceonline.com.br, vai lá e visita, você que é médico veterinário, estudante de medicina veterinária, entra lá que tem bastante conteúdo lá também, algumas palestras, alguns depoimentos do treinamento dermatofácil e um ótimo dia a todos. Espero que tenham gostado. Sempre as palestras são curtinhas, mas objetivas, para você não se cansar de mim, né? Então eu falo tudo que eu tenho que falar no suco, né? Eu sempre falo o suco da dermato, eu tô aqui passando para vocês, né? E aí depois eu vou postar mais casos clínicos para vocês. Tá bom? Hoje foi só uma pincelada no ciclavance que eu achei importante. Várias pessoas me chamaram no privado querendo saber minha opinião. E aí essa foi minha opinião para vocês. Assim que eu tiver uma casuística de animais tratados pela primeira vez, já começando com ciclavance desde o início e não como a quarta, terceira opção, como eu falei lá naquela tabela, eu relato aqui para vocês e conto a minha experiência. Um abraço a todos, espero que tenham gostado, dá uma curtida aí embaixo, comenta, e se quiser algum outro conteúdo que eu faça explanação, é só deixar nos comentários, tá bom? Um abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau.